Desde pequeno, sempre que sentia medo, meu pai dizia: "Não tenha medo de fantasmas, filho. Tenha medo dos vivos, porque esses podem te machucar." Essa frase ecoava na minha mente sempre que me encontrava em situações assustadoras. Quando ele faleceu, aquilo ganhou ainda mais peso para mim. Foi durante minha adolescência que ele partiu, deixando um vazio enorme, mas também algumas responsabilidades e bens para gerenciar. Na época de sua morte, meu pai e minha mãe eram proprietários de uma casa de campo em Campos do Jordão, perto da Pedra do Baú. A casa havia sido comprada como um refúgio, mas após a morte dele, minha mãe decidiu que não tinha condições de mantê-la. As despesas eram altas e o aluguel eventual mal cobria os custos. A propriedade estava no processo de ser vendida, com os papéis quase finalizados. Durante aquele mês de transição, a casa ficaria desocupada. E eu, ainda abalado com tudo o que havia acontecido, vi nela uma oportunidade de fugir da confusão da cidade e organizar meus pensamentos. Preparei minhas coisas, incluindo roupas, jogos, DVDs e, claro, meu cachorro, Trovão, um pastor belga extremamente leal. Peguei o carro antigo do meu pai e dirigi pelas sinuosas estradas da serra até chegar à casa. A construção era ampla e charmosa, com 2 andares. No térreo havia uma sala de estar aconchegante, uma pequena cozinha e um quarto de hóspedes. No andar de cima ficavam 2 quartos, incluindo o principal, que tinha uma varanda com vista para a mata. Os 2 primeiros dias foram uma bênção. Passei o tempo explorando as trilhas próximas com o Trovão, jogando videogame e bebendo na varanda enquanto a brisa da serra soprava. A casa parecia acolhedora, e mesmo estando sozinha, a presença do meu cachorro era suficiente para me trazer conforto. No 3º dia, tudo começou a mudar. Uma chuva forte caiu pela manhã, típica do verão nas montanhas. Fiquei em casa, brincando com o Trovão no quintal, quando notei algo estranho. Pegadas no solo úmido ao redor da casa. Pareciam recentes, como se alguém tivesse passado por ali minutos antes. Estranhamente, elas vinham da mata fechada e pareciam contornar a casa antes de desaparecerem na direção de uma trilha. Embora tivesse achado aquilo desconfortável, tentei me convencer de que poderia ser algum morador da região ou até mesmo um animal maior. Naquela noite, enquanto relaxava no quarto principal, ouvindo música, Trovão começou a agir de forma inquieta. Ele levantou as orelhas e desceu as escadas correndo. Segundos depois, ouvi barulhos vindos da sala de estar. Fiquei imóvel, tentando escutar. O som parecia de algo se movendo lentamente. Depois de alguns minutos, Trovão voltou correndo para o quarto, mas não se deitou. Ele olhava fixamente para a varanda, como se algo estivesse lá fora. Relutante, peguei minha lanterna e decidi investigar. Assim que saí na varanda, a sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Apontando a lanterna para o telhado, não vi nada fora do comum, exceto pelo silêncio quase absoluto ao redor. De repente, Trovão começou a rosnar baixo, fixando o olhar em uma árvore alta próxima à casa. Quando apontei a luz para a direção indicada, o que vi me fez gelar. Uma figura magra, de proporções estranhas, estava agachada em um galho alto da árvore. Ela era muito alta, provavelmente mais de 2 metros, com braços longos e pálidos. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz da lanterna, e sua boca estava aberta, como se estivesse sorrindo, mas sem emitir som algum. Por um momento, fiquei paralisado, meu coração batendo tão rápido que mal conseguia pensar. Trovão começou a latir e avançar,
na direção da varanda, como se quisesse me proteger. Mas algo dentro de mim dizia para não provocar a criatura. Lentamente, voltei para dentro da casa, trancando portas e janelas. A figura permaneceu imóvel, apenas me observando. Mais tarde naquela noite, ouvi um som que jamais esquecerei. Batidas leves e ritmadas na porta de vidro da varanda, como se dedos estivessem tocando o vidro. O som continuava, cada vez mais persistente, e a sensação de que algo estava tentando me atrair para fora crescia. Trovão se encolheu ao meu lado, observando a porta, mas sem ousar se aproximar. Fechei os olhos e me forcei a lembrar das palavras do meu pai. Não tenha medo de fantasmas. Fiquei na cama lutando contra o impulso de verificar o que estava acontecendo. Eventualmente as batidas cessaram e o silêncio tomou conta novamente. Quando o sol nasceu, eu não perdi tempo. Arrumei minhas coisas, coloquei Trovão no carro e deixei aquela casa para trás. Ainda não sei o que vi naquela noite. Era algo além da minha compreensão, algo que nunca saberei explicar. Mas uma coisa é certa: jamais esquecerei a sensação de ser observado, e as palavras do meu pai continuam a me guiar.